Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia, mais uma vez saudar os servidores públicos de várias categorias profissionais e que muitos vieram até do interior paulista, da Baixada Santista, da Grande São Paulo e aqui da capital, participar aqui dos trabalhos da Assembleia Legislativa e se manifestando contrariamente ao confisco salarial, à reforma da Previdência do Dória. Mas eu gostaria de entrar nesse debate do projeto que nós estamos discutindo, na verdade, no debate sobre os 3 projetos apresentados pelo governador Dória em relação aos servidores da segurança pública. E já de cara dizer que o Dória enganou pelo menos 2 ou 3 vezes os servidores da segurança pública, deputado Enio Tato. Primeiro, anunciando que os servidores da segurança pública do Estado de São Paulo teriam os melhores salários do Brasil. E aí ele encaminha um projeto de lei de apenas 5% de reposição salarial. Já é o primeiro golpe contra os servidores da segurança pública. Em seguida, ele apresenta um projeto de reforma da Previdência antes mesmo da promulgação, ele anuncia pelo menos, antes da promulgação do projeto no Congresso Nacional, da reforma federal que foi, infelizmente, aprovada recentemente pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado Federal. Essa reforma, esse projeto de confisco salarial, vai retirar já 3% dos 5% que ele vai conceder agora num desses projetos que nós vamos debater aqui no plenário. Então já são 2%, não mais 5%. E para piorar a situação, pelo menos um segmento dos servidores públicos, eu me refiro aqui à Polícia Civil e aos servidores do sistema prisional, esses terão ainda 1% a menos por conta de um outro anúncio feito pela Superintendência do IANSP, que haverá um aumento da contribuição para o IANSP, de 2% para 3%. Ou seja, na prática, nos próximos dias, os servidores da segurança pública, na prática, terão apenas 1% de reposição das perdas inflacionárias. Então, tem essa triste notícia para os servidores da segurança pública. Foram enganados, deputado Meca, deputado Nery, eles foram enganados, porque, veja bem, 1%. A gente vai tirar 3% da reforma da Previdência, mais 1% do IANSP, então não vai ter reajuste nenhum, nem reposição das perdas inflacionárias para os servidores da segurança pública. Esse é o Dória. Nós conhecemos o Dória há muito tempo, principalmente do seu desgoverno na Prefeitura de São Paulo. Pouco tempo que ele ficou na Prefeitura de São Paulo, ele atacou ferozmente os servidores da Prefeitura de São Paulo, atacou a educação, atacou vários segmentos, e sobretudo na área da prestação de serviços públicos. Então, Dória não tem palavra, né? Isso está provado agora nesses projetos que ele vem encaminhando aqui para a Assembleia Legislativa. E não estendeu, né, esse reajuste para as outras categorias profissionais. O magistério, por exemplo, que está, né, sem a reposição das perdas inflacionárias, não foi cumprido o projeto, a lei da database salarial, que venceu no dia 1º de março. O governo ao menos paga o que ele deve para o magistério estadual, os 10,15%, né, que foram ganhos na justiça, né, e que depois foram interceptados pelo Alckmin no Supremo Tribunal Federal, porque o Estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, não paga o piso nacional salarial, que é muito baixo. O piso nacional salarial é de R$ 2.557 por 40 horas semanais. É um piso insignificante para o magistério. Mesmo assim, o Estado de São Paulo, que tem o maior orçamento dos estados, não paga nem o piso nacional salarial. Ele está com 12% a menos
do piso. Então, é um absurdo total que nós estamos acompanhando aqui no Estado de São Paulo, afronta a data-base salarial, a lei estadual que nós aprovamos no plenário da Assembleia Legislativa, e lei que não é respeitada, afronta o artigo 37 da Constituição Federal, que obriga os estados, os municípios e a União a fazer, no mínimo, uma reposição das perdas inflacionárias. Isso não vem acontecendo aqui no Estado de São Paulo também. Então, são vários ataques aqui aos servidores do ponto de vista salarial, as carreiras sendo destruídas sistematicamente, muitas carreiras sendo destruídas, desvalorização salarial, desvalorização funcional, os trabalhadores dos serviços públicos do Estado de São Paulo trabalhando em condições extremamente precarizadas. Esse é o quadro do funcionalismo público no Estado de São Paulo, né? Logicamente que tudo isso dentro de um contexto ainda maior, né? Como se não bastasse os ataques do Dória aqui aos servidores, nós estamos também sendo atacados pelo governo federal, pelo governo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes, o ministro da Economia, que já apresentou as PECs, né, destruindo a prestação de serviços públicos no Brasil, atacando os servidores. Nós vamos ter o fim da estabilidade no emprego, né, praticamente a proposta de inviabilizar vários concursos públicos, a redução de várias carreiras. Parece que uma das propostas é reduzir o número de carreiras dos servidores públicos de 300 para 20 ou 30 carreiras, redução da jornada de trabalho com redução salarial. São as propostas que o Paulo Guedes vem apresentando, e outras mais graves ainda, como, por exemplo, uma proposta de alterar a Constituição Federal, alterar o artigo 6º, que fala sobre os direitos sociais, como a educação, a moradia, a saúde, a alimentação, são direitos sociais garantidos pelo artigo 6º. Ele vai incluir um parágrafo, né, através de uma PEC, dizendo que esses direitos só serão garantidos se houver, né, o direito do equilíbrio fiscal, ou seja, leia-se, direito do equilíbrio fiscal é o direito dos banqueiros, dos rentistas, dos especuladores, né? Em primeiro lugar, o grande direito é o direito da dívida pública, do pagamento de juros da dívida pública brasileira, que enriquece esses especuladores, esses rentistas, banqueiros nacionais e internacionais. Em primeiro lugar, os banqueiros, depois os direitos sociais. É isso que ele apresenta na sua PEC, que altera o artigo 6º da Constituição Federal. Um verdadeiro absurdo. Então, são vários ataques vindos também do governo federal. Hoje mesmo é um dia de luto para todos nós, porque o Congresso Nacional está promulgando a reforma da Previdência, que vai inviabilizar a aposentadoria para milhões de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. Vai ser mais difícil se aposentar no Brasil. Haverá agora o aumento da idade mínima para as mulheres, para os homens, haverá o aumento do tempo de contribuição. Uma pessoa agora, nessa reforma do Bolsonaro, só vai ter direito à aposentadoria integral se, além da idade mínima, ela também completar 40 anos de contribuição. Não é de trabalho, é de contribuição. O fato de uma pessoa trabalhar não significa que ela esteja contribuindo, ainda mais hoje, com a precarização dos contratos de trabalho, com a uberização. Dificilmente a pessoa vai conseguir ter até carteira assinada e contribuir com a Previdência Social. Ela vai trabalhar muito, não vai conseguir contribuir e não vai conseguir mais se aposentar. Essa é a proposta, foi o projeto do Bolsonaro de reforma da Previdência aprovado. E o projeto está sendo, a lei está sendo promulgada hoje pelo Congresso Nacional. E isso vai refletir em todo o Brasil e reflete também aqui em São Paulo. Então é um momento difícil de vários ataques aos servidores, além de outras propostas também,
que nós vamos aprofundar o debate, Paulo Guedes apresenta a proposta de acabar com ele quer desvincular do orçamento as despesas obrigatórias com saúde, com educação. Ele aprofunda esse processo, que já começou com o Fernando Henrique Cardoso, com a DRU, com a desvinculação das receitas da União, quando o Fernando Henrique ainda era ministro da Economia, do Itamar Franco, começou lá, depois ele consolidou essa proposta de DRU já em 95, e a DRU foi sendo renovada pelos sucessivos governos até os dias de hoje, retirando. Hoje ela retira mais de 30% do orçamento da saúde, da Seguridade Social, tirou durante muitos anos 20% do orçamento da educação. Tudo isso era um roubo, era um assalto ao dinheiro dessas três áreas: educação, saúde e Seguridade Social, e esse dinheiro era transferido e é transferido para, repito, pagamento de juros da dívida pública. Mas como se não bastasse a DRU, o governo Temer também, nessa mesma toada, nesse mesmo diapasão, aprovou a emenda 95, congelando os investimentos sociais por 20 anos, inviabilizando, por exemplo, na área que nós atuamos, que é a educação pública, inviabilizaram o Plano Nacional de Educação, inviabilizaram com a emenda 95 todos os planos estaduais de educação e todos os planos municipais, porque no Plano Nacional, por exemplo, nós aprovamos na meta número 20 o investimento de 10% do PIB em educação pública. Essa meta está totalmente inviabilizada com a emenda 95 e será mais inviabilizada agora se essa proposta do Paulo Guedes, do Bolsonaro, de acabar com a vinculação obrigatória for aprovada, ou de juntar os dois orçamentos, educação e saúde. Então, essas alterações são contra a educação, contra a saúde, contra o direito à educação, no nosso caso, da educação, contra o SUS, contra o Sistema Único da Saúde. Eu fico imaginando que, se o SUS já é subfinanciado, né, a legislação do SUS é uma das melhores do mundo, do ponto de vista de universalizar o acesso à saúde. Todo aquele esqueleto jurídico do SUS é o melhor possível, né? Porém, ele é subfinanciado. Eu fico imaginando agora sem a vinculação obrigatória, sem dinheiro. Cada governador vai investir quanto quiser, cada prefeito e mesmo o governo federal. Aí que vai ser o caos e a população vai ser a mais prejudicada. Na educação também, hoje, os estados são obrigados a investir no mínimo 25% do orçamento em educação, o que constar nas suas respectivas constituições estaduais. Na nossa estadual é de 30%, né? E os municípios também, 25%. A União tem que investir 18%. São os investimentos obrigatórios. Na proposta do Bolsonaro, isso vai ser alterado, ou acabando com essa vinculação obrigatória, ou juntando os dois orçamentos, para que os governantes de plantão possam jogar, né, transferindo dinheiro para a educação, para a saúde, da saúde para a educação. Então é isso que está em curso no Brasil, um desmonte do Estado brasileiro, um desmonte de todos os direitos sociais, um desmonte da Constituição Federal de 88, a Constituição de 88, a Constituição Cidadã está sendo totalmente destruída no Brasil. E a população vai pagar caro por isso, porque ela vai perder praticamente todos os direitos conquistados até aqui. A escola pública será mais precarizada ainda, o Sistema Único de Saúde, a saúde pública será duramente atacada, a Seguridade Social. Então, todos esses projetos vêm nessa direção. E aqui em São Paulo, Dória, que é mais realista do que o rei, é o Bolsodória, também intensifica esse processo, anunciando uma proposta de reforma da Previdência, sem que a PEC paralela tenha sido votada ainda, e só hoje que foi promulgada a reforma da Previdência, né? Mas ele já se antecipou anunciando que faria sim o confisco aqui, aumentaria para 14
1%, porque o ministro, o secretário dele, da Fazenda, veio outro dia na comissão numa das comissões, eu participei, e só falava da reforma da Previdência, ele achava que ele era o ministro. Então, é isso. Nós somos a favor do projeto que está sendo debatido agora, ele poderia ter sido melhorado, né? Nós conversamos, a deputada Adriana Burgo falou muito bem sobre isso, deu aqui as orientações, mas não conseguimos apresentar a emenda a tempo. Muito obrigado, senhor presidente.